Levante as suas mãos aos céus. O que nós queremos é a Tua presença sobre nós, Senhor. O que nós queremos é a Tua vida sobre nós. Nós somos a Tua morada. Nós somos a Tua habitação, Pai. Juntos nós somos o Teu templo, o Teu santuário, a Tua casa. Que a Tua presença, Senhor, seja real em nós. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito. Que nós sejamos cheios da Tua graça, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Pai, do Teu poder, da Tua vida. Ah, Senhor Jesus, o Senhor veio para nos dar vida. Não a vida natural, mas a vida, a natureza do próprio Deus em nós. Então que essa vida se manifeste em nós. Que a vida eterna se manifeste sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai, nós declaramos cura sobre os enfermos. Visita, Senhor, aquele que está doente, aquele que está enfermo, Senhor. Que a vida do Senhor manifeste cura agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, que a vida do Senhor traga provisão. Que a vida do Senhor traga respostas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus fluindo sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Tome o seu lugar. Se assente. Aleluia, Jesus. Essa semana eu fui resolver umas coisas e aí eu precisava procurar o endereço de um lugar. E aí você sabe que agora, né, tudo é na tecnologia, né? Você tem aí um aplicativo de mapa no seu celular? Tem? E aí eu peguei aqui, entrei para procurar, e não foi combinado, hein? Não foi combinado. E ele ficou justamente do jeito que está aqui, ó. Procurando sinal. Já passou por isso ou não? Você põe o trem igual eu acabei de colocar aqui, ó. Ele fica bugado. Eu falei, agora, meu Deus, para onde eu vou? E aí não aparecia nada, só ficava essa mensagem na tela, recalculando, recalculando, recalculando. E aí para ficar melhor, meu celular descarregou. Eu falei, agora pronto, agora eu estou perdido. Vou ter que voltar para casa. E aí eu fui caçar um lugar para carregar meu celular, para ver se eu conseguia, pelo menos voltar para casa, né? Mas, pensando sobre isso, eu fiquei analisando essa situação, né? E aí eu fiquei perdido, perdi 2 horas, porque o celular também não queria mais carregar. Aí quando carregou, não saía desse troço aqui. Agora pronto, agora eu estou perdido. Mas todas as coisas cooperam para o nosso bem, amém? Deus queria me dar uma mensagem. E aí, com base então nessa experiência, o Senhor me disse algo muito interessante. O Senhor disse assim existem muitos cristãos, precisam chegar em um lugar, e esse lugar é a herança que eu preparei, mas
o mecanismo que eles estão usando para levá-los até esse lugar está sem sinal. É um mecanismo obsoleto, o celular não presta, o celular vai descarregar, eles vão ficar perdidos no meio do caminho, e eles não vão alcançar a promessa, não porque a promessa não exista, mas porque eles estão usando o mecanismo errado. E com base nessa revelação, eu comecei a buscar no Senhor, e o Senhor me deu uma palavra, e eu quero compartilhar isso com você. Estava tudo certo para mim, saí de casa, com expectativa de chegar no lugar, tudo planejado, mas deu tudo errado. Acho que você nunca passou por isso. Você pensa, organiza tudo, no final, está tudo errado. E aí a sensação, pelo menos que eu tive lá, é que eu estava perdido. Com o celular na mão, com o aplicativo certo, porém perdido. E aí o Senhor me trouxe esse entendimento, de que assim vive muitos de nossos irmãos. Eu creio que você não, mas muitos de nossos irmãos. Talvez essa mensagem não seja para você, seja para quem está em casa, mas que fique de um alerta para você, amém? Nós precisamos entender que a vida com Deus não é baseada em um mecanismo do passado, mas em um mecanismo do presente. E quando nós pensamos no presente, nós precisamos entender que existe uma verdade de Deus para nós. Você crê nisso? Vira para quem está do seu lado e diga: há uma verdade de Deus para você, irmão. Não, pode falar com a boca mesmo. Fala: há uma verdade de Deus para você, irmão. E essa verdade não é baseada na religião. Alguns dias atrás aqui eu falei para você sobre a esteira, da religiosidade. Sobre nós vivermos fazendo e nunca ser o suficiente. Você ora, mas não ora o suficiente. Você lê a Bíblia, mas você não lê o suficiente. Você serve, mas não serve o suficiente. Você carrega o celular, mas não é o suficiente. Olha lá, descarregou de novo, na hora de começar o culto. Oh Senhor, eu acho que é Deus dizendo alguma coisa para mim, ou para alguém, aleluia. Não é o suficiente. E muitos vivem essa insuficiência na vida espiritual, vivem em uma esteira de religiosidade, onde corre, mas nunca sai do lugar. A pessoa, ela fica exausta porque ela faz muita coisa, mas ela nunca chega a um lugar de paz, a um lugar de provisão, a um lugar de descanso em Deus. Eu estava ali procurando, caçando alguém para carregar meu celular, e você sabe que no centro todo mundo é desconfiado, Você entra no lugar para pedir ajuda, o povo acha que você vai roubar. Falei: não gente, é só o meu celular que eu preciso carregar, que eu estou perdido. E aí você procura e nunca acha. Mas ontem o Senhor me fez entender isso. Muitos que vivem debaixo dessa esteira, ou em cima dessa esteira religiosa, eles não fazem isso por falta de sinceridade. Pelo contrário, como diz Paulo, eles têm zelo, eles buscam por algo, mas eles não sabem um caminho, porque o aplicativo deles está errado. E hoje é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre o mover atual de Deus. Qual é o GPS que nós precisamos usar? Você está aqui comigo ou não? Está mesmo? Então vamos lá. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, na verdade, ele fala algo interessante. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, eu vou ler em duas versões. Essa primeira é a corrigida fiel, diz o seguinte: por isso, não deixarei de exortar-vos ou de ensinar-vos, alertai-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Na versão King James diz a mesma coisa, mas ele diz assim: por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles. Assim
como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Pedro escreve essas epístolas para a igreja de Jerusalém, que havia sido dispersada por causa da perseguição. E aí ele começa a falar sobre alguns fundamentos, como ele diz aqui na versão King James, sobre alguns princípios. E aí ele diz: olha, eu preciso ficar lembrando vocês, mas eu sei que vocês estão firmados na verdade. E aí na versão fiel, ele diz na presente verdade. Diga comigo, presente verdade. E aí na King James ele diz, na verdade que recebestes, ou seja, no fundamento da vossa fé. Então Pedro está dizendo: olha, vocês estão nessa verdade, vocês receberam a verdade, mas eu preciso lembrar vocês, para que vocês continuem caminhando sobre a verdade presente. E é interessante que ele usa essa expressão, porque no decorrer da história, Deus sempre falou com o homem, e ele mudou a sua comunicação ao longo da história. Então se você olha para a palavra de Deus, existem várias verdades na palavra de Deus, mas existem verdades passadas, verdades presentes e verdades futuras. O escritor aos Hebreus nos explica isso. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nos últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. O que o escritor está dizendo? A mesma coisa que Pedro está dizendo. No decorrer da história, Deus falou de diversas maneiras, mas agora existe uma verdade presente, e a verdade é a verdade revelada pelo Filho. Os profetas falaram a verdade, mas agora se trata de uma verdade passada. A verdade presente agora está no Filho. Diga comigo, a verdade presente está no Filho. Então entenda o seguinte, para que você entenda o que eu estou tentando te explicar. Imagine o plano de Deus como um GPS, e o futuro final, o destino final, é você encontrar o propósito de Deus para a sua vida, a presença de Deus para você. Só que no decorrer da história, o homem precisou ter a sua rota recalculada. Então entenda isso, o destino final sempre foi o mesmo, a presença de Deus. Então desde o início da criação, Deus criou o homem para chegar em um lugar. Qual é o lugar? A presença de Deus. Mas a rota, o caminho, precisou ser recalculado algumas vezes por causa do homem. E a primeira rota foi lá no jardim do Éden. Deus disse para o homem: Adão, a rota é simples, desfrute de tudo, coma de tudo, mas não pegue esse caminho, não coma dessa árvore. Não é simples? Sai daqui, vai para lá, vamos viver junto para sempre. Não é fácil? É simples, mas infelizmente o homem escolheu o caminho errado. Infelizmente o homem decidiu recalcular a rota. E aí a verdade presente para ele era: não coma da árvore do conhecimento. Uma vez que ele pega um atalho, aí o aplicativo começa então a recalcular a rota. Deus começa agora a desenhar um novo caminho para trazer o homem à sua presença. E aí chegamos então ao Monte Sinai. E aí o caminho de Adão é simples, sim ou não? Esse é o caminho do Sinai. Você consegue achar o destino? Por quê? Porque no caminho do Sinai, Deus colocou 613 paradas. Por quê? Porque o homem chegou diante de Deus
com uma prepotência, com uma autoconfiança, dizendo: Senhor, eu não preciso de GPS, pode mandar, me dá o caminho que eu vou chegar lá. Deus falou: rapaz, não é facinho assim chegar não, você precisa de ajuda. Não, pode mandar, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Então Deus falou: então tama, chega aqui. Então Deus dá esse GPS para o homem, 613 mandamentos, para que ele chegue ao destino final. E quando que ele vai chegar? Nunca. Nunca. Por quê? Porque os 613 mandamentos, na verdade é uma lembrança de Deus dizendo: você está perdido, você precisa de ajuda, você não é capaz, seu celular não presta, vai descarregar esse trem, vou te dar um novo. Mas o homem falou o quê? Vai nada, vai fazer igual eu, vou comprar um carregador portátil, quer ver esse troço descarregar, vou dar meu jeito, né? Parece que eu sou filho de Israel, né? Só pode. E aí Deus então, por 1500 anos, tem um povo vivendo nesse caminho, nesse labirinto. E parece mesmo um labirinto, né? Parece. Você sabe entrar, só não sabe sair. Esse é o sistema da lei. Você entra achando que você vai chegar até Deus, mas na verdade o que você vai fazer é ficar perdido, rodando, rodando e não chegando em lugar nenhum. Isso mostra o quê? Que a lei não era o destino final. Deus não deu a lei para o homem chegar até Ele. A lei na verdade era uma ferramenta que mostrava a necessidade desesperada de um Salvador. O que Deus queria que o homem entendesse com a lei é: você está perdido, você não sabe o caminho. Mas por 1500 anos, o homem pegou seu carregadorzinho portátil e ficou: não, Senhor, não, vai dar certo aqui, ó, vai dar certo, fique em paz, descansa aí que eu estou chegando. E nunca chegou. Até um dia que Deus começa a recalcular a rota novamente. Depois de quase 2000 anos, a tela do GPS muda. E aí, uma voz lá na cruz declara: você chegou ao seu destino. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, alguém conseguiu fazer. Agora, não é mais sobre eu sair para procurar um lugar. Eu já cheguei nesse lugar. Você já chegou nesse lugar? Amém? Então entenda que o destino agora não é mais um lugar que você tem que ir. Não é sobre algo que você tem que fazer, mas é sobre uma pessoa. Irmão, é isso que as pessoas não entendem sobre o Evangelho. Não é mais sobre regras e mandamentos para eu cumprir, não é sobre eu ir a um lugar, mas é sobre uma pessoa que eu preciso receber e desfrutar. Por que que as pessoas vivem com Jesus, mas perdidas? Porque estão procurando um lugar, ao invés de encontrar uma pessoa. E o pior, eles são crentes, são ou não são? Então não tem Jesus? Tem Jesus, então eles estão no lugar, procurando lugar, rodando, rodando, e não vão chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque eles não entendem que a verdade presente não é a lei. A verdade presente é a graça de Deus. O que vai nos levar ao centro da vontade de Deus, o que vai nos levar a uma vida de intimidade com Deus, não é mais os 613 mandamentos, mas sim a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. João diz isso: a lei foi dada, foi jogada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio sobre uma pessoa, Cristo Jesus. Então quando eu recebo Jesus, quando eu recebo a graça, eu não preciso mais de um GPS para procurar um lugar, porque eu já cheguei no lugar, eu preciso desfrutar desse lugar. Amém? O problema
de nós vivermos com esse GPS desgramado na nossa mão, é que nós vivemos numa vida onde nada é suficiente, e nós vamos tentando navegar com o mapa do Sinai, quando Jesus já nos levou ao destino final. Sabe, nós sempre falamos, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Deus não está fazendo nada, irmão. A obra está consumada. O que está acontecendo é que Deus está querendo nos trazer a revelação da obra consumada. Já expliquei para você aqui, uma coisa é a obra consumada, outra coisa é a obra revelada. A obra em nós já está pronta, mas ela precisa ser manifestada em nós, e ela não se manifesta no Sinai, ela não se manifesta na lei, ela se manifesta na revelação da graça. Então, se eu quero ser liberto, não é cumprindo mandamentos que eu serei liberto. Se eu quero ser curado, não é merecendo a cura que eu serei curado. Tudo que eu recebo de Deus é por meio da sua graça. Amém? Nós precisamos, quando se trata do relacionamento com Deus, nós precisamos guardar o mecanismo humano. Ele não vai nos fazer chegar até Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Ou será que é para quem está em casa que eu estou pregando? Entenda o seguinte: você é salvo pela graça de Deus. Amém? Mas mais do que salvo, você foi trazido à vontade de Deus. Você está no lugar onde Deus sempre quis que você estivesse. Agora, uma vez que nós chegamos nesse lugar, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa que eu acabei de falar para você: guardar o sistema humano. Você não precisa da lei mais, você não precisa de atividades, ativismo. O que você precisa agora não é de um mapa para você chegar aonde? Chegar na vitória. Pastor, me dá os 3 passos da vitória, me dá os 4 passos da prosperidade, os 7 passos da libertação. Você não precisa dessa desgraça mais. O que você precisa é de um manual para desfrutar do lugar onde você chegou. Sabe, como você percebe alguém que não entendeu a graça? Ela sempre está buscando por algo distante. Então a presença de Deus é algo distante, o perdão é algo distante, a cura é algo distante. Ela fica implorando para que Deus faça alguma coisa. Mas quando eu entendo a graça de Deus, eu entendo que eu já cheguei nesse lugar. Então Deus não vai me perdoar, Deus já me perdoou. O que precisa é manifestar esse perdão na minha vida. Deus não vai me prosperar, Deus já me prosperou. O que eu preciso é do Manuel. Cadê o Manuel? Aqui o Manuel. É disso aqui que eu preciso. Mas não para olhar aqui o Moisés. Vamos ver aqui que o Moisés fala aqui, ó. O sangue será um sinal para indicar as casas em que estiver. Olha que Deus maravilhoso. Nem para ler a lei eu presto, né? Já pego na graça. Êxodo 12. Vamos, Moisés, fala comigo. Isso aqui é Jesus, vamos caçar Moisés. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedras semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas da sua lei. Aleluia. Senhor, eu tenho que cumprir a lei, eu vou subir para o monte. Aleluia. Não, irmão, eu preciso entender, isso aqui já não é mais sobre o manual de regras para eu cumprir, mas o manual da obra consumada que precisa ser manifesta na minha vida. Eu não leio a Bíblia para saber o que eu tenho que fazer, eu leio a Bíblia para entender o que já foi feito e o que precisa ser manifestado na minha vida. Amém? Você é desses aqui, ó. Aqui, senti. A porção sagrada que vocês devem... Não entendi. Aqui. Esse. Por causa da violência e a matança, está repreendido.
E eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios serão sagrados. Aleluia. Essa é para mim. Eu sou sagrado. Não, irmão, a Bíblia não é um biscoitinho da sorte. Existe um contexto, existe um manual que me faz ou que quer fazer eu desfrutar não apenas de uma religião, mas de um lugar que foi conquistado para mim. Sabe, essa ideia de que nós precisamos lutar por algo, irmão, como nós já estudamos sobre Hebreus, precisamos lutar para continuar no descanso, na obra consumada em nosso favor. Amém? Hebreus faz uma afirmação muito poderosa. Eu acho que esses irmãos nunca leram Hebreus ou leram errado. Vê se não é simples, presta atenção. Hebreus 8:8. Porquanto ele, o Senhor, declara, repreendendo o povo de Israel por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Versículo 13: ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada, velha, ultrapassada. Sabe, a mesma coisa que a Apple faz com os viciados dela. Lança um celular, daqui a pouquinho não presta mais. Antiquado. Tecnologia é assim, foi feito para não durar. O que Deus está dizendo? A lei se tornou antiquada, ultrapassada. E o que se tornou superado e... a palavra aqui é caduco. Já conheceu algum caduco? É a lei. Está próximo do seu aniquilamento. Olha o texto simples, claro e objetivo. O que o próprio Deus está dizendo é que a lei não é o mover atual de Deus. Deus não quer mais relacionar com o homem por meio da lei. A lei virou uma véia caduca que precisa ser jogada no asilo. Não escute a véia, que ela não está falando nada com nada. Joga ela para lá e nem visita ela. A lei. Por quê? Ela está velha, daqui a pouquinho ela morre. Mas os crentes estão fazendo: não, nós vamos ressuscitar ela, vamos jogar ela lá na fonte da juventude. Não tem como. A lei não é mais o mover atual de Deus. Já foi. Por 1500 anos, a lei foi o mover de Deus, mas ela não é mais. Amém, obrigado, sua empolgação é fenomenal. É por isso que é muito triste ver aqui pessoas bem intencionadas, apaixonadas pelo Senhor, mas que ainda não entenderam isso. Se você diz que entende a graça de Deus, e o seu coração não se compadece dos nossos irmãos, você ainda não entendeu a graça. São pessoas que amam Jesus, que querem Jesus, mas que não entendem isso aqui. Eles acham que Deus ainda está lá, nos 613 labirintos da morte. Deus não está lá mais. O mover atual de Deus não é a lei. O mover atual de Deus é a sua graça. Amém? Você sabe que as últimas palavras de alguém é importante, né? E aí, Paulo, na sua última viagem a Éfeso, ele reúne a igreja, os líderes da igreja, e aí ele vai dar a última palavra, que ele sabe que ele não vai voltar lá mais, ele sabe que ele vai morrer, e aí ele vai dar a última palavra para aquela igreja. E olha o que ele disse. Isso aqui é muito importante. As últimas palavras de Paulo para a maior igreja da sua época. Atos 20:32. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus
e a palavra da sua graça. Uau! Imagina aquela pessoa que ela sabe onde está o segredo do cofre, e você está ali, ela está na beira da morte, e você está ali do lado. Fala aqui, baixinho, baixinho. Aí a pessoa, está debaixo da cama. O quê? Está debaixo da cama. É Paulo. Nunca mais esse povo viu Paulo. Olha o que ele diz: agora meu trabalho acabou, eu vou morrer, mas eu dedico vocês, eu entrego vocês, eu confio a vida de vocês a Deus. Aí se fica só aqui, era um problema. Paulo falou: estou velho, mas eu não estou caduco. A Deus e a palavra da sua graça. O que Paulo está dizendo? Não volte para o passado. Aquilo que Pedro disse, Paulo repete: permaneçam na verdade presente. E qual é a palavra presente? A palavra da sua graça. Aí ele diz que tem o poder para vos edificar. O que é edificar? É uma palavra que vem da engenharia. Edificar é construir. Então a igreja, ou essas pessoas que não entendem o mover atual de Deus, dizem: não, para você crescer, para você amadurecer, você precisa de regra, você precisa de lei. Mas Paulo está dizendo que o que tem poder para nos edificar, nos construir, nos fazer crescer, é a palavra da graça. Então eu não cresço à medida que eu obedeço, eu cresço à medida que eu tenho a revelação do mover atual de Deus. Amém? Aí ele diz mais, que dá herança. Você sabe que uma coisa é herança, outra coisa é recompensa. Recompensa é de acordo com aquilo que você vive em Deus, mas herança é tudo que Cristo preparou para você. Aí as pessoas falam: não, irmão, você não recebeu a herança porque você ainda não obedeceu o suficiente. Não é essa a mensagem apostólica. Paulo diz que o que nos leva ao crescimento e nos dá acesso à herança é a revelação da graça de Deus. Essa é a verdade presente de Deus para nós. Amém? A única palavra que tem poder para construir sua identidade e te dar os privilégios de filho, não é a palavra da lei, mas a palavra da graça. Por isso que a graça não pode ser para nós só mais uma mensagem, porque ela não é. A graça não pode ser algo que você só me escuta falando aqui no domingo. Se for, você não está entendendo nada. Paulo diz: eu vos dedico a Deus e a palavra da sua graça. Aí esse mesmo Paulo em Romanos diz que a fé vem por ouvir. E é interessante, né? Que esse ouvir aqui não é um ouvir passado. Não é porque você ouviu no passado que você tem fé. A palavra ouvir é um presente contínuo. Você ouve, e quando você ouve, a fé é acrescentada. E quando você ouve, a fé foi acrescentada. A fé não é acumulativa, ela é presente. Então, se eu não ouço a palavra durante a semana, eu não vou ter fé na graça de Deus durante a semana. É só no domingo. Aí você não entende por que durante a semana você fica perdido. Porque você ainda não desligou esse troço. Se fosse o meu, eu já tinha descarregado, mas não é. Você precisa desinstalar esse aplicativo da sua mente. A lei não faz parte mais da sua vida. Amém? Viver pela lei te esgota. A graça te edifica. Viver pela lei é sobre o que você tem que fazer, sobre o que você tem que alcançar. Mas viver pela graça é entender
o que Cristo fez e que precisa ser manifestado sobre a sua vida. Isso é tão bom. O mover atual, final e poderoso de Deus é a sua suprema graça. Efésios capítulo 2, versículo 7 fala sobre isso. Que Deus nos salvou em Cristo Jesus para revelar a supremacia da sua graça. Irmão, supremo, você sabe o que é supremo? Deixa eu explicar para você o que é supremo. Tem advogado, tem juiz, tem outro juiz, mas tem o juiz supremo, o careca. Não tem um careca que está botando terror em todo mundo? Ele é o supremo. O que significa supremo? Não tem outro acima. Então o que Deus está dizendo? Não existe nada acima da graça. Você chegou no lugar, você chegou no seu destino final. Enquanto você está na lei, você tem que caminhar, irmão. Vai. Você não achou a graça, você não achou perdão, você não achou salvação, você morrer em pecado, você vai para o inferno, né? Igual eu vi, foi que dia? Sexta-feira, o irmão falando que ele conheceu um irmão que tomava banho de roupa porque ele tinha medo de ser arrebatado e chegar pelado diante de Jesus. Eu falei, irmão, como é que você faz para fazer o número 2? E se Jesus volta? Você não vai chegar pelado, você vai chegar cagado. Não é pior? Agora, por que nós vivemos nesse misticismo? Não, eu não posso fazer sexo com a minha esposa pelado, tem que vestir roupa, porque você sabe que tem essa religião, né? Tem que ser tudo vestido, tomar banho, vestido. Por quê? Porque eu não cheguei no destino ainda. Eu sou menino, eu estou caçando coisas, eu estou perdido, meu GPS não presta, estou recalculando a rota, estou criando atalhos, mas quando eu entendo a graça, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu tenho que fazer, é sobre o que já está feito. A graça é suprema. Amém? É um bom título, né? Mas já tem gente que usa esse título, eu não posso usar. Mas é bíblico, né? Não é meu, não é meu nem de ninguém, é da Bíblia. Efésios 2:7. Mas você sabe que quem usa primeiro é o dono, né? Então, mas a graça é suprema. Amém? Então hoje, a pergunta para nós é simples. Você vai continuar usando seu GPS quebrado, procurando coisas para fazer? Quando algo dá errado, você já fica procurando, liga o GPS, onde está o erro? Onde está o erro? Onde está? Isso é lei. Quando Deus não te responde, você liga o GPS. Por quê? Por quê? Fala aí. Onde está a resposta? Isso é lei. Quer ver uma lei desgramada que nós não solta? GPS, eu fui no culto hoje e não senti nada. Você pode fazer para mim, trazer uma igreja de verdade? Deixa eu ver onde tem uma igreja do poder aqui, ó. Aqui, tem uma aqui, ó. Chorecantas Church. 15 quilômetros. Vale a pena pagar o preço, aleluia. Não, irmão. Você já chegou no seu destino. Você não precisa de um GPS. Você precisa de um manual. Um manual que revela, não o que você tem que fazer, mas o que já foi feito por você. Amém? Se você continuar vivendo pela lei, esse é o seu destino. Vai caminhar, e não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar travando, descarregando. Já viu o irmão que descarrega? Já viu? Como que é o irmão que descarrega? No louvor ele está, ó. Aí na hora que vai entrando para a palavra, aí depois canta de novo, pluga o carregador nele, aí ele, aleluia. Aí ele vai embora carregado, mas daqui para ali é igual o meu celular, se eu desligar ali, já era.
Por quê? O sistema está errado. O que nos esgota é a falta de revelação da obra consumada. Guarde isso no seu coração. Você já chegou ao seu destino. Você não está caçando nada, irmão. Ah, pastor, estou buscando a presença de Deus. Não está. Desliga esse GPS. Ele mora aí dentro. Você não está procurando Ele, não. Você quer a manifestação dEle, mas Ele você já tem. Amém? Eu sei que é difícil porque é jargão de crente. Vem, Senhor, vem. Vem da onde? Mesma coisa você chegar em sua casa e chamar os que moram lá e eles estão do seu lado. Vem aonde? Eu moro aqui. Você liga para a pessoa: ei, você quer vir almoçar aqui em casa? Ah, mas eu moro aí com você. Não, mas eu preciso da sua presença. Vem, almoça comigo. Você fala: mas eu vou mesmo aí. Já fez a comida? Amém, irmãos? Fica de pé.